Bom dia, caríssimos irmãos e irmãs. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, ontem, dia 1º de novembro, celebramos a festa de Todos os Santos. Hoje, dia 2, celebramos a comemoração de todos os fiéis defuntos. E essas duas celebrações se seguem. E por acaso? Não é por acaso. A festa de hoje, ou a celebração de hoje, dos irmãos defuntos, dos fiéis defuntos, nos leva a renovar a nossa fé na ressurreição dos mortos. Essa celebração vem refrescar a nossa fé, a nossa memória, que a morte não é final de nossa vida. A nossa vida vai além da morte. Tanto na primeira leitura como na segunda e no Evangelho, o tema central que aparece aqui é a esperança. A esperança na vida depois da morte. Na primeira leitura do profeta Isaías, nós escutamos que o Senhor removerá neste monte a ponta da cadeia que ligava todos os povos e a teia em que tinha envolvido todas as nações. Senhor Deus eliminará para sempre a morte e enxugará as lágrimas de todas as faces. Essa leitura vem dar esperança que o Senhor eliminará a morte. Na segunda leitura, João nos fala, caríssimos, desde já somos todos filhos de Deus, mas nem sequer se manifestou o que seremos. Sabemos que quando Jesus se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque o veremos tal como Ele é. Quer dizer que no final dos tempos, quando Jesus se manifestar, nós o veremos como Ele é. Essa fala faz referência à ressurreição dos mortos. E no Evangelho, a palavra de esperança é essa aqui, que a vontade do Pai é que nenhuma das ovelhas que foram confiadas nas mãos de Jesus se perca. É que Jesus ressuscitará todo mundo no último dia. A esperança aqui é da ressurreição. A morte de um fiel, a morte do Filho de Deus, não é motivo de tristeza, porque é passagem de uma vida para outra vida. A nossa vida não se termina aqui neste mundo. E a nossa fé é que depois da morte, depois desta vida, continua a outra vida. E São Tomás de Aquino disse, na ressurreição dos mortos, nós retomaremos os nossos corpos. E todas as leituras vêm nos dar essa esperança da vida depois da morte.
mas ao mesmo tempo faz um convite de ser filho de Deus. E assim, sendo filhos de Deus, e também Deus nos ressuscitará no último dia e nós veremos a Deus face a face. Isso é a grande esperança para nós. Não haverá mais lágrimas, porque eliminará a morte. Diante de Deus, a morte não tem poder. Diante do Filho de Deus, a morte não tem poder. Isso é a grande esperança. Para terminar, vivendo a nossa vida, nós temos que olhar como é que nós andamos, como é que nós caminhamos. Como filhos de Deus, nós temos fé na ressurreição, ou nós vivemos assim perdidos e de qualquer jeito. Diante de Deus, diante de Jesus, a morte não tem força. A morte é apenas sono. Isso nós vemos a experiência de Lázaro. Vivemos em nossa vida o temor de Deus, mas ao mesmo tempo também tendo a fé que diante de Deus a morte não é nada, a morte é apenas passagem, e no último dia, como Filho de Deus, Ele nos ressuscitará dos mortos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. E, irmão, eu peço a você para divulgar esse vídeo e pode curtir também, dar o like neste vídeo.